Bom, comecei a gravação aqui. Pedi para o mudo permanecer ativado aí dos seus microfones. E caso alguém queira perguntar alguma coisa, aí tira do mudo e pode perguntar a qualquer momento, tá ok? Para quem está pela primeira vez aí na aula, seja bem-vindo. Meu e-mail é esse daí, gustavosimão@uol.com.br. E o material, esse material e todos os demais, eles estão lá no Google Classroom. Disponibilizei lá no Google Classroom para facilitar a, a comunicação entre a gente, né? Tem feito isso em alguns semestres, tem dado certo. E o código é R4FYGKN. Então, vocês entrem lá. Pode ser pelo computador ou pelo celular. No celular tem aplicativo na Apple Store e no sistema Android também. E aí vocês têm todo o meu material tá lá. Ok? Lembrando que não está autorizada a divulgação de nenhum material de processo de fabricação 2. Não tem onde colocar, não tem como colocar esse material na internet aí sem a minha autorização, ok? Na aula anterior, a gente fez a contextualização da disciplina, falamos da ementa, dos objetivos, critérios de avaliação, bibliografia base complementar, que é o assunto genérico aí da disciplina, de qualquer disciplina, né, da faculdade. E eu falei também, apresentei os conceitos básicos sobre usinagem. Fiz uma introdução a esses conceitos. O livro texto é o Dino Ferrarese e foi o capítulo 1 que a gente começou e vai dar continuidade hoje, no dia de hoje, ok? A gente vai falar hoje de alguns processos e máquinas operatrizes. E a conceituação, que é o capítulo 1. Então, aqui, alguns processos e máquinas operatrizes. O primeiro é o torno, né? O primeiro, mais importante, mais emblemático equipamento, né? A máquina mais importante e significativa da usinagem. Esse é um torno convencional, então é um torno semelhante ao que tem no laboratório, né? Que vocês não estão fazendo, mas tem esse torno aí. E aqui, né, a placa onde a peça é fixada. Aqui o chamado castelo. Tem uns parafusinhos aqui, ó. Parece a torre de um castelo. Aqui é o carro. Isso aqui tudo é o carro que se movimenta nesse barramento aqui, ó. E aqui dentro tem um motor, nessa caixa aqui, né? Tem um motor elétrico e tem um conjunto de engrenagens que, de acordo com a posição dessas alavancas aqui, você vai ter uma rotação de saída aqui na peça. Então, o objetivo é a gente sempre determinar qual a melhor rotação que vai propiciar uma usinagem com melhor acabamento superficial e com menor desgaste da ferramenta. Vai ter uma rotação ótima aí de acordo com a operação, com a matéria-prima e com a ferramenta que está sendo utilizada. Além disso, você tem aqui, isso aqui é um fuso, tipo um parafuso sem fim, né? Que ele está conectado aqui ao carro e a caixa aqui, que quando você aciona essa alavanca aqui, esse carro fica sincronizado, né? O movimento desse carro fica sincronizado com a rotação da placa. E é isso que permite a confecção de roscas, né? De torneamento automático no torno convencional. Porque, senão,
tem que atuar aqui nesse volante. Tem que girar esse volantezinho aqui para o carro poder se deslocar, ok? Esse torno aí é bem comum, né? Qualquer usinagem vai ter um torno desse aqui. E algumas grandezas do processo. Peça é tudo aquilo que vai sofrer uma operação de usinagem. Dispositivo de fixação é local onde é fixada a peça. Ferramenta é tudo aquilo que realiza uma operação de usinagem. Porta-ferramenta, o dispositivo destinado a fixar a ferramenta. E máquina-ferramenta é o elemento que proporcionará os movimentos, velocidade, avanço e força necessária ao processo de usinagem. Então, a máquina-ferramenta que vai fazer aí a combinação de todos os elementos, permitindo a remoção de material. Então, aí de maneira geral, não estou falando somente do torno, mas da máquina-ferramenta de maneira genérica da usinagem. Aqui as grandezas, né? A peça, o dispositivo de fixação, a ferramenta, porta-ferramenta e a máquina-ferramenta. Um exemplo aí do torno. Esse aqui é um torno convencional também, né? É igual àquele outro lá? Não, não é igual. O barramento, que é esse comprimento aqui, ó, é diferente. Desse aqui é bem maior. Então você consegue colocar peças bem maiores aqui. A placa também é maior. Você também consegue peças com maior diâmetro aqui. E aqui, no outro também tinha, mas aqui tem esse dispositivo aqui, ó, que eu estou com a seta em cima, estão vendo aqui? Qual o nome desse dispositivo aqui? Quem sabe? Oi? Oi? Não. Pensei que era o outro. Esse aqui. Torre, que você falou? Não, eu tava vendo. Quando o senhor falou, tava atrás ainda o mouse. Esse aqui. Ó. É o carro, não é? Não, o carro é aqui, ó. O carro é aqui, desse lado. É o contraponto. 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 Um ponto aí na média, um ponto na V3, para quem falou, tá? Na V3 do semestre que vem. Então, para que serve esse contraponto aqui? O contraponto serve para o seguinte: se você tiver uma peça aqui, presa aqui na placa, e ela tiver um comprimento muito grande, a peça vai ficar em balanço, né? Então, o contraponto serve para você apoiar a peça e deixar a peça com suporte, né? É um ponto de apoio da peça, para você aumentar a rigidez durante a usinagem. Então, quando você quer desbastar um diâmetro externo aqui de um tubo, por exemplo, de uma barra, uma barra bem comprida, né? Você coloca o contraponto aqui, apoia desse lado e a peça fica presa aqui na placa. E aí você vai ter uma rigidez considerável para a usinagem. Senão a peça vai ficar balançando aqui e não vai nem conseguir, dependendo do diâmetro e do comprimento. Se for um diâmetro muito pequeno, um comprimento muito grande, a peça vai ter uma vibração tão grande que não vai conseguir usinar nada, né? Agora, e esse outro aqui? Esse outro dispositivo aqui? Luneta. Luneta. Para que serve a luneta? É basicamente como se fosse contraponto, mas é mais no meio. Se for muito grande, aí você está usinando no meio, ele vai segurar no meio também. Ele vai apoiar no meio. Não quando você está usinando no meio, quando você está usinando na ponta. É para deixar a boca livre. É uma situação dessa aqui, por exemplo. Essa luneta aqui, você tem esse comprimento aqui, você não está usinando no comprimento, você está usando a boca aqui do tubo. E você precisa de uma rigidez para poder usinar essa região. Se você quisesse usar o contraponto aqui, o contraponto estaria exatamente aonde você está usinando. Não tem lógica nenhuma, né? Então, o objetivo é também fornecer uma rigidez à peça para a usinagem, mas permitindo que a extremidade
fique livre e você consiga acessar com a ferramenta e dar um acabamento, fazer o que quiser ali. Entendeu? Então, a luneta é para apoiar a ponta e deixar a extremidade livre. O contraponto é para apoiar o que seria a extremidade livre, né? Não vai ser mais livre, mas a extremidade, e deixar a parte intermediária da peça livre para a usinagem. Você imagina, se não tivesse essa luneta aqui, ó, essa peça presa aqui, não tinha como, não ia ficar parada aqui, né? Você ia ter uma rigidez muito pequena aqui, não ia dar certo. Então, é a luneta. E aqui o torno CNC. O torno CNC, bonito, diga-se de passagem, né? Mais bonito do que essa máquina aqui, né? Essa máquina aqui é uma máquina raiz, né? Mas o torno CNC, o CNC é de controle numérico computadorizado, né? O que significa CNC. E ele tem os mesmos mecânicos do torno convencional. Aqui, ó, onde está a pontinha do mouse, ó, isso aqui é a placa, onde fica presa a peça. Aqui, ó, é o porta-ferramenta, né, chamado de magazine. É onde ficam presas as ferramentas aqui, ó. Aqui embaixo, ó, tá vendo? Tá brilhando aqui, esse negócio brilhando aqui, é o barramento. Por onde o carro aqui, onde está preso o magazine, corre. Então você tem aqui o barramento. Então, princípio mesmo, né? Aqui a placa gira aqui e a ferramenta vai se deslocando, removendo material. O princípio de funcionamento é o mesmo do torno convencional. Porém, entretanto, contudo, todavia, o que comanda o torno CNC é um código chamado código G, que é colocado aqui na máquina, no computador da máquina. E esse código G nada mais é do que um programa que ele vai dizendo qual é o caminho que a ferramenta tem que percorrer e com que velocidade que ela tem que percorrer. Usinagem nada mais é do que isso, né? É você fazer a ferramenta se deslocar por uma trajetória com a velocidade, com isso você vai removendo material. Só que aqui, em vez de ser o operador que manualmente guia a ferramenta, é esse código CNC, que no caso do torno, a ferramenta se desloca num plano XZ. Plano XZ. Então a ferramenta se desloca nesse plano XZ ao longo, de acordo com esse programa que determina os pontos que a ferramenta tem que se deslocar. E esse código CNC, ele pode ser inserido na máquina diretamente aqui no painel, na mão, no talento, né? Digitando aqui linha a linha, ou você pega um chamado CAM, C-A-M, que é o Computer Aided Machining, ou manufatura auxiliada por computador. O que é o CAM? Tem o CAD. CAD todo mundo conhece. Dá um exemplo aí de programa CAD. AutoCAD. AutoCAD. AutoCAD é um programa CAD. Outro que eu conheço muito também é o SolidWorks. É um programa CAD. Qual é o objetivo do CAD? O que significa CAD? Computer Aided Design. Projeto auxiliado por computador. Você vai, no CAD, desenhar a peça, modelar a peça. Não só a peça, mas o conjunto também, né? Você vai modelar a peça e o conjunto e testar, né, o funcionamento, o mecanismo, enfim, tudo isso. E o CAM, ele pega o modelo do CAD e transforma esse modelo em código de máquina, né? Código
de máquina CNC. Torno, fresa, tem vários tipos de cano, dependendo da tua peça, né? Então, o CAM vai interpretar esse desenho. Quando eu falo interpretar assim, não é uma coisa mágica, não é mágica, né? Você tem que dizer os parâmetros que você quer. Você vai usinar virtualmente a peça no CAM, e aí ele vai ter um pós-processador que ele identifica essa usinagem virtual em programa, em linha de código. E aí você transfere aqui para a máquina CNC e ela vai reproduzir esse código aqui. Muito bonito, muito interessante, mas, primeiro, isso tem um custo, né? Essa máquina aqui, CNC, comparada com uma máquina dessa, convencional, tem uma diferença de custo muito grande. Outra coisa é o tempo de preparação. Então, tudo isso que eu falei, né, da peça, você modelar a peça no CAD, você botar a peça no CAM, modelar no CAM, transferir para cá o arquivo, e aí você não vai botar rodar direto. Você primeiro vai botar rodar no vazio aqui, para testar o seu programa. Se você fizer uma coisa errada na simulação, simulação, mas quando você bota aqui na máquina, fizer uma coisa errada na máquina, se você inverter um sinal, por exemplo, que seria positivo e negativo, então, em vez de sair, você entra na máquina, você vai matar a máquina. Pode acontecer. Você matar a máquina. Professor. Então, oi. É até interessante o senhor falar isso, porque quando eu fiz o técnico, a gente tinha, na FATEC que eu fiz, pelo menos, tinha um torno CNC, e para a gente evitar mesmo de ter custo, de estragar a máquina, a gente fazia a programação mentalmente, ia escrevendo no papel, linha por linha, daí o professor revisava e só depois a gente fazia todos esses testes que você está falando, de botar no vazio e depois realmente botar com a peça, para evitar o máximo de erro e estragar o equipamento. E botar no vazio e linha a linha também, não é isso? Exatamente. Indo no console, né, da máquina, cada linha apertando e dando enter. Isso. Porque aí como você falou, você tem que saber o que o código diz, porque você está lendo ali, está vendo qual vai ser a próxima linha e você está vendo a posição. Se você está vendo a próxima linha e diz que ela vai para a posição menos 30, e você está vendo ali que o menos 30 vai bater na máquina, você já vai ficar ligado, né? Você tem que fazer esse teste antes de ser com a peça realmente, né? E isso é um tempo que você gasta, que você tem que gastar, não tem jeito. Tem que gastar esse tempo. E aí depois você ainda tem que fazer um mock-up, né? Para ver se as suas dimensões estão corretas. Tem um outro detalhe das dimensões que você vai fazer. Então isso tudo demanda um tempo, que tempo é dinheiro, né? Então a usinagem numa máquina dessa só se justifica quando você tem ou uma peça muito complexa, que é impraticável você fazer na máquina convencional, ou quando você tem uma quantidade muito grande de peças. Você vai reproduzir, né, a mesma peça muitas vezes, que compensem você investir um tempo para preparar, fazer o setup da máquina. Senão, não vale a pena. A peça que você vai fabricar aqui não vai valer a pena, o custo dela não vai compensar, né? Por isso que as máquinas convencionais, apesar de existir a CNC, as convencionais ainda têm e vão ter por um bom tempo espaço no mercado, né? Porque o custo e a rapidez de fabricação delas é muito maior. Aqui um outro tipo de torno, chamado torno vertical. Esses tornos aqui, que eu mostrei, convencionais, é um torno horizontal, mas a gente não fala horizontal porque quando fala torno, entende-se que já é horizontal. Quando fala que é vertical, que aí a gente entende que é esse aqui que eu estou mostrando agora. E o que é um torno vertical? É um torno que a placa está aqui, tá vendo? Isso aqui que eu estou mostrando é a placa. Aqui, isso aqui que é a placa. Ela está virada para cima, né? Ela está apoiada aqui no chão. Então essa engrenagem aqui, ela está apoiada aqui na placa, né? E aqui está a ferramenta presa aqui, né? Nesse porta-ferramenta aqui. E é semelhante, né?
funcionamento do torno horizontal. Mas você vê o tamanho dessa peça aqui para esse terráqueo aqui, né? Isso aqui é um ser humano normal aqui, nasceu na Terra. Então, olha o tamanho da peça da máquina, né? E essa peça aqui, mesmo existe um torno chamado torno platô, que é um torno que tem uma placa bastante grande, né? Mas mesmo o torno platô, que tem a placa muito grande, quando é uma peça muito pesada, você não consegue utilizar, né? Então, o objetivo do torno vertical é usinar peças de grandes dimensões e de peso também muito grande, que você não consegue prender, conseguiria prender em torno horizontal, né? E aqui, essa máquina aqui, ela é japonesa, aqui está escrito torno vertical. Pode ler aqui, torno vertical, tá vendo? É o que está escrito. Essa máquina tem muita dela lá no CLEP, que ela é usada para fabricar aqueles anéis do submarino da Marinha. Tá escrito mesmo, consegui ler isso aí. Obrigado. Aqui uma afiadora que serve para quê? Para que vocês acham que serve a afiadora? Para afiar? Boa, 1 ponto na V3 do semestre que vem. É para afiar. Você bota aqui a ferramenta, né? O bit. Bit é o nome da ferramenta, né? Bota a ferramenta aqui, presa aqui, ó, nesses parafusinhos. E aqui você tem tipo um rebolo. E você tem aqui toda uma angulação que você coloca na ferramenta para poder colocar exatamente o ângulo que você quer na superfície que você quer. Essa fiação, dependendo da ferramenta que você está afiando, aqui no Rio de Janeiro nem tem, cara. É um trabalho extremamente específico de afiação de ferramenta. Tem uma máquina dessa no laboratório da faculdade, mas que nem essa daí, né? Para bit, coisas simples, né? Para usinar fresa, usinar as ferramentas mais não convencionais, assim, alargador, aí o serviço aqui no Rio é bem precário com relação a isso. Retífica, né? Você tem a retífica plana e a retífica cilíndrica. A retífica plana é para retificar planos e a retífica cilíndrica é para retificar diâmetros, né? O objetivo delas é fresadora universal. Essa fresadora tem uma parecida lá no laboratório também, tem uma só. Uma máquina extremamente versátil, capaz de fazer uma série de peças aí, de geometrias, né? Toda oficina de usinagem tem que ter uma fresadora, porque tem alguns processos que só consegue fazer na fresadora, chamada fresadora universal. A mandriladora, essa mandriladora já não é uma máquina muito comum, não. Isso aqui é uma máquina grande pra caramba, comparado com aquele torno vertical. E a mandriladora, ela tem a característica de usinar também peças de revolução, assim como o torneamento. Tem um videozinho aqui da operação de mandrilamento, lembrando que esse vídeo está no meu canal. E é só procurar no YouTube aí, Gustavo Simão, que vocês vão achar o meu canal lá e pode seguir. Que essa aula eu vou gravar e vou colocar lá no meu canal também. Então, aqui a mandriladora, ó, a ferramenta está presa aqui, ó. A ferramenta está presa aqui e ela fica girando excentricamente. A ferramenta gira excentricamente em relação à rotação aqui da máquina. E com isso você vai usinando, né? Fazendo aqui, no caso que ele está fazendo aqui, é um mandrilamento interno. Olha lá. Um mandrilamento interno, que isso aqui, essa ferramenta da mandriladora, é popularmente chamada de bailarina. Não sei como que vira uma bailarina aí,
Mas é essa a operação. Isso aqui é uma máquina real, mandrilamento. Então, você vê a peça, esse aqui é um mandrilamento interno também, sendo realizado. E podem ter aqui mandrilas. Essa ferramenta ela vai diminuindo o... Porque está tipo um funil, né? E ela vai pode diminuindo ou não. Pode diminuindo ou não. Pode fazer reto, pode diminuindo, vai de acordo com o cliente. De acordo com a peça. E ele controla isso na hora. É um CNC também, né? Ah, tá. Isso para CNC, né? Para máquinas convencionais aí não. Aí é só reto mesmo. Ela faz rosca, professor, ali? Não, ela está desbastando. Ah, sim, tô vendo. Ela está desbastando. Então, ela faz tipo uma usinagem interna, né? Ou externa. Pode ser uma... Aqui o vídeo está mostrando só interno, né? Mas poderia ser externo também. Aí eu pergunto para vocês, se ela faz tipo uma usinagem interna, por que não usa um torno? Se é usinagem interna, para que serve essa máquina? Precisão? É só a distância daquela ferramenta, a gente fala tudo. Ela vai muito mais profundo que o torno. O torno, dependendo da rigidez do porta-ferramenta, também vai profundo. Vai? Vai. Seria pela precisão? Não. Precisão também é Mas equivalente. o faz excêntrico. Faz excêntrico? Não entendi. Faz excêntrico? Torno? É. Aí, o torno, ele só vai fazer concêntrico com a rotação da peça. Aí que está a diferença. Que aqui, na mandriladora, eu posso pegar, por exemplo, uma carcaça de bomba, que é uma geometria totalmente assimétrica. E eu posso prender na mandriladora, deixa eu voltar aqui na foto aqui. Eu prendo aqui nessa mesa, do jeito que eu quiser, e levo a ferramenta até o local que eu vou usinar. Diferente do torno, que a peça tem que estar presa, aonde eu quero usinar tem que estar exatamente coincidente com o centro de rotação da máquina. Então, essa excentricidade e essa liberdade que eu tenho de levar a ferramenta até onde eu quero usinar, que é a vantagem e a utilização da mandriladora. Imagina eu prender uma carcaça de bomba numa placa. Eu teria que fazer algum dispositivo especial para isso, né? E aqui não. Aqui eu prendo aqui na placa e a ferramenta eu ajusto de acordo com o local que eu tenho para usinar. Então, essa é a vantagem da mandriladora. E peças muito grandes também, né? Eu posso botar uma peça aqui bastante grande e fazer o mandrilamento que a peça talvez eu não conseguiria fazer num torno. Ok? Essa máquina não é muito convencional, não é qualquer lugar que tem, não. É uma coisa bastante específica, até pelo tamanho dela, dimensão. Algumas operações no torno. Operações são realizadas exclusivamente no torno. Eu tenho faceamento, desbaste externo, desbaste interno, rosqueamento, sangramento, furação de centro e recartilhamento. O recartilhamento, apesar de não ser considerado usinagem, ele entra aqui também porque é no torno, né? Aí a gente cria, né? Como se fosse usinagem, mas no pau da goiaba mesmo é uma operação de conformação mecânica. Vamos ver cada uma dessas aí. O faceamento, ela é uma operação que eu costumo dizer que ela é a segunda operação a ser realizada na usinagem. Então, significa... faceamento é quando você tem aqui a usinagem na face da peça. Você está diminuindo o comprimento da peça. Isso aqui é facear, né? É ir na face da peça. E você se desloca da extremidade em direção ao centro. Então, esse é o faceamento. Eu falei agora porque essa, para mim,
é considerada a segunda operação de usinagem a ser realizada na maioria das operações. Vocês lembram qual foi a primeira operação que eu falei? O que é a primeira coisa a fazer na usinagem? Desbastar? Não. Centralizar a peça? Não, centralizar não é uma operação de usinagem porque você não está removendo o material. Professor, pós-limpeza? Cortar na serra. Cortar na serra, exatamente. Você recebe matéria-prima lá com 6 metros, que é o padrão comercial, e você vai cortar na serra, próximo ao comprimento que você tem da sua peça final. E aí você vai para o torno fazer o faceamento, porque a serra ela tem uma... Professor? Pensei que tinha caído só pra mim. Muda aí, hein? Acho que ele saiu da sala, hein? Deve ter dado queda, deve voltar já. É, porque dá pra... Pessoal, travou aqui o negócio? Estão ouvindo aí? Sim, positivo. Então, a serra deixa com uma imprecisão muito grande a superfície. E o faceamento serve para alinhar, né, para deixar a superfície plana. Então, você faz o faceamento e aí coloca a peça na dimensão exata que você quer no comprimento. Então, normalmente é a segunda operação a ser realizada. O desbaste externo é desbastar externamente. É você tirar... Aqui ele está dizendo antes da ponta, né? Quando você tem uma ponta, uma quina, você tem um acúmulo de tensões e é muito fácil quebrar a ponta da ferramenta. Então, você sempre vai ter ou um adoçamento ou um chanfro para evitar a quebra da ponta da ferramenta. E aí o desbaste externo é isso aqui, ó. É você tirar, diminuir o diâmetro, né? Desbaste externo, né? Você tem um diâmetro inicial aqui, vai deixar a peça com um diâmetro final. Esse é o desbaste externo. Ok? O desbaste interno não tem vídeo não, mas é fazer interno, né? Tirar internamente. O sangramento também é uma operação realizada no torno e ele tem o objetivo, ele é parente do faceamento, porque a ferramenta também se desloca da extremidade em relação ao centro. Só que você pode fazer um canal, você pode entrar um pouco a ferramenta e sair, ou você pode seccionar a peça em duas partes. Então, aqui no vídeo, eu tenho aqui, ó, a secção que ele fez e agora aqui canais, tá vendo? Aqui, ó, canal. Aqui essa ferramenta, além do sangramento, aí cortou. Aqui ele joga fluido refrigerante, faz ali um canal, faz um outro canal. Normalmente o sangramento é a última operação. Aqui já é um rosqueamento, né? Isso aí não é mais o sangramento, não, mas eu aproveitei o vídeo. Então, o sangramento, ele vai seccionar a peça do restante da matéria-prima. Normalmente é a última operação a ser realizada. Professor, por que naquele caso foi usado o fluido refrigerante? O fluido refrigerante, a gente tem um capítulo que é específico sobre ele. Ele tem a função, como o nome diz, de refrigerar a peça e a ferramenta, principalmente a ferramenta, para evitar o desgaste excessivo da ferramenta e também melhorar o acabamento superficial da peça. É uma das funções aí do fluido refrigerante. Tá bom? Beleza. Aqui tem um outro vídeo de sangramento, que ele é uma ferramenta que é de sangrar e de desbastar externo. Essa ferramenta que ela está desbastando externo, aí ela afunda. Essa ferramenta ela tem essa
dupla função, né? Tanto desbaste externo como sangramento quando ela afunda assim. Não é toda ferramenta que pode fazer isso, não. Tem ferramenta específica. E essa aqui é interessante que ela tem um ajuste que, quando é feito, evita essa usinagem errada aqui, tá vendo? Por conta da flexão da haste da ferramenta. Então, ela compensa essa flexão voltando um pouquinho e aí faz a usinagem e aí, em função da deformação, vai ter o diâmetro desejado. Isso é, obviamente, é CNC, né? Não é na mão, né? Não é no talento. E aqui mostra, ele vai mostrar uma ferramenta, depois dessa, que é uma ferramenta circular. Ele vai fazer um desbaste aqui. Acho que já é essa. Observa que a ponta dessa ferramenta, ó, que ela é circular, tá vendo? Ó, é um outro tipo de ferramenta. Aqui ele está fazendo desbaste. Observa como o acabamento está bastante ruim. Você vê linhas, aí depois ele faz o acabamento. Ó. Olha como é que limpa a superfície. Aí, operação. Isso aqui está girando, obviamente isso aqui está girando, né? Isso é lindo, né? Isso é lindo demais. Então, esse vídeo é para mostrar também esses outros tipos de ferramenta que existem. O outro tipo de operação, também executado no torno, é o rosqueamento. Aqui é um rosqueamento manual, né? Um torno manual que o operador ele tem que manualmente ir parando a máquina, voltando a ferramenta. Então, aqui ele vai e começa. Só que aqui essa superfície já foi preparada para o rosqueamento, né? E aqui, observe que eu tenho esse canal aqui que foi feito com sangramento, que é chamada saída de rosca, que é exatamente para a ferramenta ter aqui por onde sair. Aí ele parou aqui, parou de girar, tá vendo? Aí ele afasta, você vê que ele afastou isso aqui na mão. E aí ele vai inverter a rotação e a ferramenta vai voltar com a mesma velocidade, né? Só que para esse lado aqui, ó. Ele volta para cá. E ele tem que fazer isso com a máquina funcionando, para manter esse sincronismo entre a ferramenta e a peça, porque senão ele perde a entrada da rosca, né? Aí ele volta até aqui, para, aí ele aumenta mais um pouquinho a profundidade, girou errado, termina, aí faz certo. Aí ele vai, tira mais um pouquinho aqui, e aí sim ele vai a cada passe, né, tirando um pouquinho de material. Se ele não parar, aí ele editou o vídeo, né? Se ele não parar aqui nesse canal, ele vai danificar a superfície da peça, a superfície aqui. Parar, ele para às vezes, parar até um pouquinho antes. Ele tem medo de danificar, né? Tem inércia de rotacional. Olha, que ele foi e girou na mão para terminar, tá vendo? Girou na mão ali para terminar e garantir que a ferramenta saiu. E assim vai. Seu áudio está falhando. Está cortando. Professor, quando o senhor fala, quando o vídeo está tocando, o áudio corta. Quando eu falo junto com o vídeo, corta? Sim, sim. E agora? Enquanto o vídeo está no pausa, funciona. Tá, vou falar só quando o vídeo estiver pausado. Aqui, a câmera, né, que está filmando, ela está se deslocando junto com a ferramenta. Parece que é a peça que está se deslocando para a direita, mas a ferramenta está se deslocando para a esquerda, tá? Aí dá para ver já os canais aqui bem definidos, né? Aí ele vai testar.
Aí ele testa lá o mandril e funcionou, né? Rosqueamento. Então, aqui, o recartilho, a operação de recartilhar, ela é feita com essa ferramenta aqui, que é o recartilho, né? Na verdade, são esses pares aqui. Esse par aqui, esse par aqui, e aqui tem mais um outro par. Que esse par aqui, ou enfim, par que for, né? Ele vai ser posicionado aqui, vai ser pressionado na superfície que você quer aplicar essa textura, né? E o objetivo do recartilho é, por exemplo, deixar uma superfície, né, um halter com essa superfície aqui. Então, o recartilho é empregado, né, em locais que você precisa de ter uma empunhadura. Então, manoplas, alavancas, halteres, como esse caso aqui, né? Então, esse é o objetivo do recartilho. E ele é uma operação de conformação mecânica. Você está, na verdade, deformando essa superfície. Você não está removendo o material. Mas, como eu falei, como ele é executado no torno, como ele é feito, né, uma ferramenta, numa máquina de usinagem, a gente estuda ele e trata ele como dentro da usinagem. A fresadora, já havia mostrado, né? Vou mostrar aqui um fresamento, uma operação de fresamento, que é um fresamento frontal. É quando usada a fresa de topo, chamada fresa de topo, que é quando o eixo aqui, o eixo da fresa aqui está na horizontal, tá vendo? A fresa de topo é quando esse eixo está na vertical, que é esse vídeo aqui. Essa ferramenta aqui, uma fresa com pastilhas intercambiáveis, tá vendo? Pastilhas de metal duro. E o objetivo é remover na espessura da peça, né? Na altura da peça, melhor dizendo. A furadeira industrial, todo mundo conhece a furadeira, né? Uma furadeira é uma furadeira como essa aqui, que a gente tem em casa, que é usada na construção civil para furar parede. E tem uma broca, que é essa ferramenta aqui que todo mundo conhece também, né? E aí tem diversos diâmetros e tal. E a furadeira industrial, que não é essa daqui, é uma máquina como essa, que o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo da furadeira que a gente tem manual, no caso. A broca tem o mesmo princípio, mas a dimensão da máquina e o material da ferramenta é diferente, porque ela se presta a usinar aço, né? A gente está tratando aqui de usinagem de aço, né? Não é usinagem de materiais nobres, né? Então, essa coluna aqui, né? Essa furadeira aqui tem uma coluna que isso aqui deve ter uns 3 metros de altura, né? Isso aqui é para peças bastante grandes, né? O material da broca, essa aqui é de metal duro, né? Então é bastante específico o uso para indústria metal mecânica. Mas o princípio é o mesmo, porque a ponta, a broca, a gente sabe que a aresta de corte está aqui na ponta, né? Assim como nessa broca aqui.
Em casa, quando a gente vai fazer um furo, que a gente dá aquela enjambrada assim na furadeira para alargar o furo, que a gente usa o corpo da broca, está errado. Não é para fazer isso. Se a gente está fazendo isso, porque a gente está usando a broca errada. Né? Se tentar fazer isso na usinagem de aço, vai quebrar a ferramenta rapidamente, porque a dureza da peça é muito grande e a fragilidade da ferramenta é muito grande também. Não foi feita para isso. Né? Então, a aresta de corte está somente aqui na ponta da ferramenta. E essa superfície helicoidal em torno do diâmetro do corpo da broca é a chamada superfície de saída, que serve para remover o cavaco da região de formação, que é a ponta. Okay? Então, tem uma operação de furação aqui, que é CNC, né? E essa pastilha é intercambiável. Porque, como eu disse, né, o que corta é a ponta, é a aresta aqui. Tem duas arestas de corte aqui na ponta da broca. E é o que desgasta efetivamente, né? O corpo, todo esse corpo aqui não tem desgaste. Então é interessante que você troque somente a ponta aqui, como é o caso dessa broca. E essa broca aqui, ela ainda tem esse canal aqui, tá vendo? Esse furinho aqui, que é um furo para lubrificação. Para você jogar o fluido refrigerante aqui na ponta, que é na região que está efetivamente removendo o material. Então, essa aqui é uma furação CNC, né? Para fazer um furo com essa perfeição aqui só pode ser CNC. E aqui, obviamente, o fluido refrigerante está desligado, senão a gente não conseguiria ver nada, né? Mas é a operação de furação. A outra operação é executada na plana limadora. Essa é uma máquina também relativamente comum nas oficinas de usinagem. No nosso laboratório não tem essa máquina, não, mas ela é muito comum. E a plana limadora, ela tem uma ferramenta que fica aqui na ponta, né, no porta-ferramenta. Isso aqui é o chamado torpedo. Essa parte aqui de cima é chamada torpedo. E a ferramenta fica presa aqui nessa ponta. E a peça fica presa aqui na mesa, como está mostrando aqui, né? Vou tocar o vídeo. E o torpedo fica indo para frente e para trás, tá vendo? Frente para E observa que a ferramenta aqui, ela só corta nessa direção. Ela vai executar o corte nessa direção que ela vai agora. E quando ela retorna sem cortar, ela só corta de um lado. Quando ela retorna, na verdade, ela está avançando, vou falar daqui a pouco. Ó, aqui, ó, onde eu estou mostrando, com a setinha, isso aqui é um mecanismo que está sincronizado com a rotação da máquina, que isso aqui fica indo para frente e para trás, acionando esse pinhão aqui, tá vendo? Esse pinhão que está sendo acionado, ele faz com que a mesa onde está presa a peça se desloque perpendicularmente a essa direção aqui do movimento do torpedo. Então, isso é feito quando a ferramenta está retornando, para que a ferramenta retorne, a peça se desloque um pouquinho e tenha material para um novo movimento à frente da ferramenta, remover material. E aqui em cima
nessa alavanca aqui, nesse colar, é onde eu defino qual a posição da ferramenta aqui, se eu vou afundar mais ou afundar menos, para saber o quanto de material que eu estou removendo. Eu não sei que lugar é esse daqui, mas é um lugar bem simples, né? Tem um Fiat 147 aqui atrás, na beira da rua, né? Mas é uma máquina que está trabalhando aí. E assim a ferramenta vai se deslocando, removendo todo o material aqui ao longo desse plano. Por isso que é aplanamento, plana, porque ele vai fazendo planos. Pô, cara, tem um manequim agora aqui, agora que eu vi, ó, tá vendo? Tem um manequim aqui do lado. Único. Então, essa é a operação de aplanamento. Essa operação, juntamente com o serramento, são as únicas que possuem movimento. As únicas não tem outras também, mas essa daqui é uma das únicas que tem o movimento linear da ferramenta. Você vê que a ferramenta não está girando, nem a peça está girando. Não tem ninguém girando aqui. Quer dizer, o motor está girando, mas a ferramenta em relação à peça, não há revolução. No fresamento você tem a fresa girando, no mandrilamento você tem a ferramenta girando, na furação a broca está girando, e aqui não. Aqui são movimentos lineares que eu vou falar mais para frente sobre esses movimentos. Bom, vou passar agora para a conceituação, efetivamente, da usinagem, né, na parte teórica dos conceitos, né? E a gente vai iniciando, definindo o que é o ponto de referência, que é o ponto P. Então, esse ponto de referência é um ponto genérico, situado na aresta, dente ou navalha da ferramenta de corte, próximo à sua ponta de corte, que tem como função servir de referencial. Então, esse ponto, ele vai ser o ponto que eu vou tomar como base, como referência para os estudos dos movimentos necessários. Aí são os movimentos entre a ferramenta e a peça, em qualquer máquina operatriz para remoção contínua de cavalo. Então, aqui está um exemplo, né? A aresta de corte da ferramenta é essa aresta aqui, ó. Está mostrando no desenho aqui. Isso aqui é um torneamento cilíndrico, né? Um desbaste externo, né? Torneamento cilíndrico tangencial, que a peça inicialmente tem aqui um diâmetro inicial e vai passar para um diâmetro final. Então, a aresta de corte está aqui e o ponto de referência está aqui próximo à ponta de corte, que é essa ponta aqui. Obviamente, eu preciso ressaltar que a proporção aqui da peça com a ferramenta, ela é não condizente com a realidade. Aqui é para poder demonstrar aonde que está o ponto de referência, porque, na verdade, a peça é muito maior do que a ferramenta, né? Esse tamanhozinho aqui de aresta de corte que está em contato com a peça é muito pequenininho, né? Mas aqui, didaticamente, a gente demonstra aonde que está o ponto de referência. E aqui um exemplo de, como eu falei, torneamento. Isso serve para qualquer operação de usinagem. E ele está situado na aresta de corte, ou seja, na ferramenta. Ok? Movimentos entre a peça obra e a ferramenta de corte. Eu tenho dois tipos de movimento. Um são os movimentos que não tomam parte direta da formação do cavalo, ou seja, são movimentos entre a peça e a ferramenta que não resultam em remoção de material. E os outros são movimentos que tomam parte direta da formação do cavalo, ou seja,
são movimentos que, à medida que são executados, você tem retirada de material sobre a forma de cavar da peça. Vamos começar aqui apresentando os movimentos que não tomam parte direta na formação do cavaco, ou seja, são movimentos entre a ferramenta e a peça que não removem material, mas são importantes porque eles precedem os movimentos que tomam parte direta da formação do cavaco. Então, eu tenho 3 movimentos que não tomam parte direta da formação do cavaco. O primeiro, movimento de posicionamento ou tangenciamento. Segundo, movimento de penetração ou profundidade. E o terceiro, movimento de ajuste. Então, eu vou mostrar cada um desses movimentos aqui para vocês. Só um segundinho. Vou abrir a lousa aqui, o quadro de comunicações aqui, para poder usar o meu desenho aqui, né? Então, imagina que eu tenho aqui uma peça. O mouse soltou aqui. Imagina que eu tenho aqui uma peça que está presa aqui na placa. Está presa aqui na placa. Aqui o eixo de rotação. Ela gira em torno desse eixo aqui. Tá ok? Estão vendo aí? Sim, estou vendo. Positivo. Aí eu tenho aqui, ó, a minha ferramenta. Que quando eu prendo a ferramenta, vou simbolizar só por esse losangolinho aqui, que está aqui no porta-ferramenta preso aqui. Quando eu prendo a ferramenta no porta-ferramenta, no carro, no castelo, eu prendo isso longe, né? Pô, ninguém não pode desenhar não, cara, que eu acho que todo mundo tem como desenhar aí. Não desenha não, senão vai dar ruim para mim. Tá? Eu prendo a ferramenta longe da peça. Então, o primeiro movimento que eu tenho é o movimento de chegar a ferramenta junto da peça. Eu vou deslocar a ferramenta até tangenciar, né, o movimento de tangenciamento da ferramenta na peça. Por que eu preciso desse ferramenta? Porque eu preciso chegar nesse ponto aqui e dizer, entre aspas, para a máquina, falar com ela assim, máquina, a ferramenta, a ponta da ferramenta, aqui está encostando na peça. Então, esse aqui vai ser meu zero, vamos dizer assim. Aqui eu vou referenciar a minha ferramenta em relação à minha peça. Por quê? Eu posso ter uma peça com diâmetro variado. Posso ter vários diâmetros aqui. Então, eu preciso posicionar a minha peça em relação à minha ferramenta. E aqui vai ser, por exemplo, vai ser o zero. Quando eu posiciono aqui a minha ferramenta na peça, isso aqui é o zero. Então, eu cheguei aqui e zerei a minha máquina, né? E aí eu vou para o segundo movimento, que não toma parte direta da... Esse aqui é o primeiro, né? Movimento 1. O segundo movimento é o movimento de penetração ou profundidade. Se esse aqui é meu zero, né? Eu preciso pegar essa ferramenta aqui, chegar ela para cá, vou chegar ela para cá, paralelo, vou manter aqui, né, no zero, ó. Vou manter aqui no zero, e daqui eu vou colocar a ferramenta para avançar um pouquinho. Vou botar mais para cá para poder desenhar, tá? Exagerei. Calma aí. Vou botar aqui, ó, um pouquinho mais para cá. Aqui também a ferramenta. Eu vou colocar uma profundidade aqui, que é esse comprimentozinho aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é a minha profundidade, é dizer o quanto que eu vou tirar de material. Porque aí daqui a ferramenta vai lamber aqui, ó, material e vai desbastar. E vai tirar até aqui, por exemplo. Né? Vai tirar tudo isso aqui. Vai tirar aqui em cima também. Tá ok? Esse é o segundo movimento. Aqui o 2, que é o movimento de posicionamento ou
profundidade ou penetração. Aí vamos supor que eu tenho aqui, nessa minha matéria-prima, eu tenho um diâmetro inicial aqui de 100 milímetros. Não tem como mover isso aqui, não, né? Vamos dizer que eu tenho aqui 100 milímetros de diâmetro. 100 milímetros. E vamos dizer que eu deixei a peça aqui, depois de tirar o material, eu deixei ela com 99,2. O 2 ficou ruim. O 2 ficou bem ruim. O 2 é difícil porque gira, né? 99,2. Ou seja, não. Mas vamos supor que o quanto eu queria aqui colocar de profundidade, eu queria colocar de profundidade aqui 0,5. 0,5. Ou seja, se eu queria colocar a profundidade 0,5, eu ia tirar 0,5 de um lado, 0,5 de outro e tirar 1 milímetro. Então, aqui não era para estar 99,2, era para estar 99. Né? Mas eu fiz isso aqui, botei 0,5 e deu 99,2. Então, em vez de eu tirar 0,5, na verdade, eu tirei 0,4. Então, o terceiro movimento que eu vou fazer é o movimento de ajuste, que é ajustar essa posição inicial que eu fiz aqui, nesse tangenciamento. Fiz essa posição inicial aqui no tangenciamento, mas que ela imprimiu um erro na hora de usinar, porque esse posicionamento não foi bem feito. Por que não foi bem feito? Porque quando eu vou posicionar aqui, eu coloco na mão, né? Isso aqui eu faço na mão. Eu chego à ponta da ferramenta aqui e vejo lá, não, coloquei. Mas qualquer aperto a mais ou a menos que eu coloque, ele vai dar uma diferença aqui de 0,2, 0,3 para cima ou para baixo. E isso eu só vou conseguir identificar depois que eu colocar a profundidade e medir efetivamente quanto que essa profundidade produziu de desbaste. E aí eu vou ajustar. Então, no próximo aqui, se eu quiser... aí eu sei que eu vou estar com 99,2, né? E aí, a partir desse 99,2, que é o meu novo padrão, aí eu coloco uma nova profundidade para poder ir desbastando. Lembrando que você nunca vai fazer uma operação de usinagem com um único passe. Não existe isso. Você sempre faz o primeiro, faz o segundo, vai fazer um passe de desbaste e depois um passe de acabamento, né? Não tem como você fazer essa usinagem de uma vez só. Deu um tilt aqui danado no desenho, mas era isso que eu queria mostrar para os senhores, ok? Então, esses são os três movimentos. O movimento de posicionamento ou tangenciamento, o movimento de penetração ou profundidade e o movimento de ajuste. Três movimentos que não tomam parte direta da formação do cavaco, mas que são bastante importantes, ok? E os outros três movimentos que tomam parte direta da formação do cavaco são o movimento de corte, o movimento de avanço e movimento efetivo de corte. O primeiro, que é o movimento de corte, é o movimento entre a peça e a ferramenta, o qual, sem movimento de avanço, origina uma única remoção de cavaco. Então, você imagina que a peça girando. A peça está girando aqui e a ferramenta está parada. Se a peça estiver girando e a ferramenta parada, você vai ter a remoção do cavaco aqui, né? Você vai remover esse material aqui. E uma vez removido, quando a peça der uma volta aqui, você não vai remover mais material, porque já acabou. Então, você vai ter uma única remoção do cavaco. Esse é o movimento de corte. O movimento de avanço é o movimento entre a peça e a ferramenta, que, em conjunto com o de corte, em conjunto com esse aqui que a gente acabou de apresentar, vai resultar numa remoção contínua de cavaco. Então, o movimento de corte, a gente já viu que é um movimento
circular em torno do diâmetro da peça. O movimento de avanço é um movimento linear, aqui no caso da direita para a esquerda, né? A peça está nesse momento inicial aqui, a ferramenta nesse momento inicial, e ele vai se deslocando para cá. Esse movimento linear. Juntamente com o movimento de corte, né, com a peça girando, esse movimento vai resultar na remoção contínua de material. Agora, o movimento de avanço é um movimento somente linear aqui, ó, só nessa direção. Esse movimento, se você tiver ele atuando sozinho, ou seja, sem o movimento de corte, não tem lógica nenhuma, porque a peça é a ferramenta se deslocando aqui para a esquerda, da direita para a esquerda. E a peça ia colidir aqui e não ia acontecer nada, ia quebrar, na verdade, né? Então, o objetivo é sempre você ter os dois, tanto o movimento de corte, que é a rotação da peça, quanto o movimento de avanço, que é a translação da ferramenta. E essa combinação dos dois movimentos é o chamado movimento efetivo de corte. Como eu falei, é o movimento resultante do movimento de corte e do movimento de avanço, quando os dois atuam simultaneamente. Então, na verdade, o movimento efetivo de corte é esse movimento helicoidal, né? Essa trajetória helicoidal que a ferramenta está executando, é o ponto de referência, né? Que na verdade está executando, que é o referencial para os nossos estudos, em torno do diâmetro da peça. É esse movimento combinado do movimento de corte e do movimento de avanço, ok? Bom, pessoal, a gente vai parando por aqui e na próxima aula a gente vai continuar aí com a conceituação do capítulo 1, que é o capítulo 1 também do livro texto, do Dino Ferrarese, e vou solicitar a todos que, por favor, entrem lá no Classroom. É importante, é muito importante que vocês entrem no Classroom, porque é lá que está o material. O material disponível. Se eu for mandar qualquer aviso para os senhores, é pelo Classroom. Ok? Então, entra lá com esse código aí para participar da turma. Se tiver alguma dúvida, me manda e-mail, gustavosimão@uol.com.br. Mas esse é o código da onde está o material. Esse e todos os outros. Essa aula e as outras eu vou postar lá a gravação também, ok? E lembrando também para se cadastrarem no meu canal, no YouTube, onde tem os vídeos e as aulas gravadas que estão lá no meu canal. Como no semestre passado tive uma dificuldade muito grande de organizar os vídeos e agora eu estou usando essa sistemática de botar no meu canal no YouTube, ok? Pergunto se alguém tem alguma dúvida, alguma questão.